Olá! Como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, é um horário que separamos o nosso dia para cuidarmos de nós mesmos e das pessoas que nós amamos. O capítulo de hoje é o capítulo 1, o Espiritismo. Então, como a gente já estamos conversando há alguns dias, né? A gente está lendo o comecinho do Evangelho, porque essa parte a gente não tinha lido durante o período que nós estamos fazendo a nossa leitura do Evangelho. Então, vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos, pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, para que juntos possamos fazer a leitura do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, capítulo 1, o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual. Tirar o som do celular que fica mais fácil. E suas relações com o mundo físico. Ele nos mostra o mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, repleto de fenômenos até hoje incompreendidos, mas, ao contrário, como parte de um processo natural, onde a vida continua após o nosso desencarne. Continuaremos vivendo no mundo espiritual, de modo muito semelhante ao que vivemos na Terra. Jesus se referiu a esses aspectos em muitas oportunidades, mas seus ensinamentos não foram compreendidos e muitos foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é um instrumento que nos ajuda a compreender de forma mais fácil os ensinamentos de Jesus. A lei do Antigo Testamento corresponde à primeira revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Moisés. A lei do Novo Testamento corresponde à segunda revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Jesus. Já o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Ele não veio através do ensinamento de um único homem. Ele é o produto do ensinamento de milhares de espíritos que se manifestaram em todos os pontos da Terra, através de uma multidão incontável de médiuns. O Espiritismo é um ensinamento coletivo, pois cada espírito veio trazer a contribuição de seus conhecimentos, anunciando a existência do mundo espiritual e o que encontraremos após a nossa passagem pela Terra. Do mesmo modo que Jesus disse, não vim destruir a lei, vim cumpri-la, o Espiritismo também diz, não vim destruir a lei cristã, vim executá-la. O Espiritismo não ensina nada que esteja em desacordo com o que o Cristo ensinou. Ele procura explicar de uma maneira fácil, para que todos possam entender o que Jesus falou de forma simbólica. Tendo a supervisão do Cristo, foi por ele mesmo anunciado em diversas passagens. Assim, o Espiritismo chega com a finalidade de preparar a humanidade para as transformações que acontecerão na Terra, visando sua mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Essa parte aqui, ela fecha, né, essas três revelações, que primeiro veio com Moisés, que veio organizar um pouco o povo, depois veio Jesus, organizar mais um pouquinho, e daí veio o Espiritismo para ajudar a colocar em prática aquilo que foi falado antes, né? Que Moisés começou, que depois Jesus aprimorou, e o Espiritismo veio ensinar para a gente como colocar em prática aquilo que Jesus falou. Porque Jesus, naquela época, falou muito sobre parábolas, ele explicou da forma que o povo entendia, e daí o Espiritismo vem fazer o quê? Olha, gente, para colocar em prática é assim, assim, assim. Se a gente lê o Evangelho, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar o Evangelho, folhear o Evangelho, ou mesmo ter o acesso dele pelo Google, que tem disponível na federação, tem como você baixar ele em PDF. Então, muitas partes têm, assim, um pedacinho do Novo Testamento que a gente vai encontrar lá na Bíblia,
tem aquele pedacinho e tem a interpretação para a gente colocar em prática. Porque muitas vezes aquilo que está escrito lá no Evangelho de Jesus, lá na Bíblia, ele é muito complexo. E daí, como a gente pega aquilo e coloca no nosso dia a dia? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vem colocar esse ensinamento em prática. Por quê? Veio mostrar que a gente ia passar por essas transformações, que a gente ia sair do mundo de provas e expiações, ou seja, esse mundo que a gente vive hoje, onde o mal é muito maior e o bem ainda está em pouca quantidade, está crescendo, mas ainda é pouca quantidade, para se transformar num mundo onde existe mais bem do que mal, que é o mundo de regeneração, que é essa transição que nós estamos passando. Então, ele veio nos mostrar na prática como fazer isso, e sem mexer em nada do que Jesus falou, simplesmente ajudando a facilitar a nossa vida, mostrando que a vida ela continua após a morte, que a gente não tem que se desesperar quando alguém que a gente ama partiu para o mundo espiritual, quando ela morreu, porque a morte não é o fim, é o começo de uma nova jornada, que tudo que a gente passa aqui na Terra é provisório. Então, o sofrimento é provisório, assim como a tristeza também, ela também passa, a alegria também passa, nada é permanente. Então, essa impermanência é que nos mostra que é possível a gente enfrentar as nossas dificuldades. Eu não sei quanto a você que está aí do lado, mas eu posso dizer por mim, eu cheguei no Espiritismo no momento de dor. E foi lá no Espiritismo que eu encontrei as respostas para as dúvidas que eu tinha. Eu cheguei lá porque eu tinha perdido alguém que eu amava. Então lá eu encontrei as respostas e eu me encontrei. E assim como muita gente chegou no Espiritismo por causa da dor, a dor de ter perdido alguém que já tinha partido para o mundo espiritual, ou por causa de uma separação difícil, ou por causa de uma doença, ou por uma curiosidade que as outras religiões não estavam respondendo às dúvidas. Então eu cheguei pelo menos lá no Espiritismo por isso, por causa de uma dor. E o Espiritismo ele consola a gente nos momentos difíceis, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, de incertezas, porque a gente está passando por essa pandemia que não é fácil, e às vezes a gente tem algumas crises, alguns medos, pânico, porque a gente não sabe o que vai acontecer, e muitas respostas a gente encontra aqui no Evangelho, a gente encontra na doutrina. Então, o Espiritismo veio para quê? Para ajudar a resolver algumas dúvidas que a gente tinha quanto à nossa existência na Terra. Por que, que a gente está aqui? Para que a gente está aqui? Por que, que a gente passa por momentos difíceis? Então, a gente encontra todas essas explicações nos livros que Kardec nos deixou, os livros da doutrina espírita. Então, essa parte desse evangelho vem nos mostrar isso. Qual é a missão do Espiritismo aqui com a gente? Para que ele está aqui? E o que a gente encontra nessa doutrina que a gente segue, que a gente acompanha todos os dias, que a gente estuda, que a gente assiste palestras, e que muitas vezes alguém está chegando aqui por dúvida, para conhecer. Então, esse capítulo, né, esse comecinho, fala das 3 revelações de Jesus, de Moisés, Jesus e o Espiritismo. E o próximo, né, que seria a sequência, é a junção do Espiritismo da religião com a ciência. Porque Kardec falava que quando acontecer a junção perfeita entre a ciência e a religião, a gente vai conseguir encontrar o equilíbrio que a gente precisa. Porque daí vão estar falando a mesma coisa, não vai ser só a religião falando somente sobre os mistérios, vai ter também a ciência para mostrar os caminhos que a gente tem aqui na Terra. Então, esse capítulo inicial do Evangelho ele é muito bonito, é muito esclarecedor para a gente. Então, vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus a oportunidade do aprendizado, pedimos a Ele que esse amor que nós sentimos no nosso coração possa nos fortalecer e fortalecer todas as pessoas que nós amamos, aquelas que estão aqui e aquelas que já partiram para o mundo espiritual. Que todas possam sentir o nosso amor e nosso carinho. Que esse amor envolva também aqueles que nós temos alguma dificuldade de relacionamento.
que eles possam nos aceitar e nos perdoar e que nós possamos perdoá-los e aceitá-los. Que esse amor envolva todo esse planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus. Que todas as pessoas possam sentir no seu coração paz, equilíbrio, fé e esperança. Que esse amor envolva todos aqueles que sofrem com dores físicas, emocionais e espirituais, que encontrem o caminho de luz para seguir a sua caminhada. Que esse amor envolva todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, pronto-socorros e até mesmo nos seus lares, que eles possam ser cuidados com amor e com carinho, que possam receber energias de refazimento para o seu corpo físico e espiritual, e que seus familiares também possam acreditar em dias melhores, possam fortalecer a sua fé e a sua esperança. Que esse amor envolva todos os profissionais da saúde que, direta ou indiretamente, cuidam dessas pessoas, que elas possam seguir essa caminhada com muito amor e muito carinho, e que seus familiares também recebam essas energias de paz e de equilíbrio nos seus lares. Que esse amor envolva todos aqueles que partiram para o mundo espiritual no dia de hoje, que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria e que seus familiares possam ser consolados nesse momento difícil, possam aceitar essa situação, possam ter fé e esperança no futuro. Que esse amor envolva todos aqueles que sofrem. E se nós soubermos de alguém que precisa de um pouquinho mais de amor, vamos imaginando essa pessoa sendo envolvida em muita luz, que possa fortalecer o seu corpo físico e espiritual, aumentando a sua fé e a sua esperança. Que esse amor envolva nós mesmos também. E nós agradecemos. Agradecemos a oportunidade do aprendizado diário, agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelos desafios que nós enfrentamos e, principalmente, Pai, te agradecemos, pois temos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos cada um de vocês que esteve na nossa leitura do Evangelho de hoje. Que Deus abençoe vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.